desenvolvida. A sua equipe é essencial para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campus para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campus. Pode contar. Nascida em 2001, a companhia Limport é líder de mercado na região e está em desenvolvimento contínuo, alinhada com o compromisso e qualidade na prestação de serviços de limpeza, portaria e segurança patrimonial. Atendemos empresas e condomínios com total adequação ao seu negócio. Limport, mais que serviços, segurança. Campus 2722-7374, Macaé 2759-0726, www.limport.com.br. Siga-nos nas redes sociais. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março, aberta das 7 às... It's Bobby, if you're still in doubt. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. A Floresta segue testando e desafiando os participantes de No Limite Amazônia.
E você acompanha essa aventura na Inter TV. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Chegou o momento mais esperado do ano, o mega feirão de aniversário da Segport Soluções. Só aqui na Segport Soluções, ao adquirir qualquer kit de energia solar, você leva prêmios na hora. Ar-condicionado, airfry, micro-ondas e muito mais. E o melhor, nada de sorteio. São brindes incríveis para você desfrutar junto com sua economia de energia. Aproveite essa oportunidade única de economizar na conta de luz e ainda ganhar prêmios exclusivos. Mega feirão de aniversário Segport Soluções. Aproveite enquanto é tempo. segportsolar.com.br. Sexta-feira, 11 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, Instagram, Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa também daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. Sexta-feira, 11 de agosto, 7 horas e 11 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã, começando com a previsão do tempo, que para Campos hoje traz tempo bom, temperatura em elevação, chegando aí a máxima de 30 graus, previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima de 19 graus. Fim de semana também, pelo menos no sábado, temperatura segue alta com tempo bom. Já no domingo, pode cair pelo menos 10 graus, segundo a previsão do Instituto. No domingo, até mudar o tempo, segundo traz aí o IMET. Neste momento faz 20 graus aqui na planície Goitacá. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves, nós temos o prazer de receber o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, já conosco. E como a pauta é extensa, é longa, vamos falar sobre vários assuntos. Prefeito, vou adiantar aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e você vai ficar livre de falar de futebol. Fique tranquilo, não precisa nem falar do Flamengo hoje. Tá tudo, a pauta... Eu tentar assistir ontem, mas dormi, aí quando acordei eu falei que eu já tinha perdido. Boa, muito boa. E aí não pode comentar. Mais um... Né? É frio pra você marcar. Não, eu dormi. Eu nem vi o jogo. Mas ele postou lá uma foto antes do TBT lá. Postei um TBT antes, na final da Libertadores contra o River Plate. Vi o gol de Bruno Henrique, deitado no sofá com meu filho, dormi. Quando eu acordei, o Flamengo tinha perdido o jogo. 3 gols de cabeça com aquele grandão na zaga lá. Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos então aos assuntos que já vão nortear o programa e, claro, outros temas também importantes no decorrer do programa, que é ao vivo, então, evidentemente. Com os principais acertos e erros dos 2 anos e meio de governo, a pacificação com os Bacelar na Câmara, a troca de ataques, também últimos agora, uma projeção para as eleições a prefeito e vereador em Campos nas urnas de 6 de outubro de 2024.
Em instantes, então, no oferecimento de Coagro, a cooperativa do produtor de cana da nossa região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque: para aquecer o comércio, ruas do centro de Campos serão interditadas aos sábados. A João Pessoa, da 13 de maio até a Barão do Amazonas, e a outra rua também a ser interditada é aqui no centro da cidade, atrás dos Correios, também sempre aos sábados até 2 da tarde. Então, só aos sábados até 2 da tarde. Agora, se me permite, rapidamente, podia incluir a Barão do Amazonas, depois da Formosa, que também já é quase que interditada pela própria população e pelos ambulantes ali. Mas é um assunto a estudar. Atendendo aí um pleito do CDL, né? Eles é que Sim. definiram as ruas que interessariam para eles na questão do comércio e a gente só está atendendo o pleito deles aí. Boa. Não, é uma sugestão só também da gente. Ex-candidato dos Bacelar a prefeito é integrado à saúde de Vladimir. Médico Bruno Calil foi anunciado pelo próprio prefeito. Lula, Jefferson e Caio se encontram no Rio de Paz. Homens são presos após invadirem delegacia de Guarulhos para furtar fios. Melhor telefonia, conectividade e turismo para a região. É a ação do deputado federal Murilo Gouveia. Instalação de pardais e interdição da estrada dos ceramistas são discutidos. Moradores reclamam de obra inacabada em rua do Jockey Club. Segundo os moradores, a obra foi paralisada após a retirada do calçamento. Bolsa Competição é aprovada após diálogo dos Garotinhos e Bacelar. Thierry é confirmado na 38ª Expo Agro de São Francisco. Festival dos Estudantes é iniciado em Campos com diversas atividades. SESI Campos recebe show de Isabela Taviani nesta sexta-feira e produção industrial do estado do Rio de Janeiro cresce 3,2% em junho. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Tem umazinha outra aqui só para fechar. Homens invadiram lá a delegacia de Guarulhos para furtar fios. Corajoso, hein? Rapaz, os caras... Tem que ver o que botaram no café desse camarada aí. Não foi pimpinela, como disse o Rodrigo. O bicho tá sem noção, hein? Bom, mas é bom que isso aconteça por parte até, não é bom, claro, nunca, mas é bom para alertar aí mais ainda as nossas autoridades dessa situação que já deixou até o aeroporto sem energia. Negócio, como deixa o Rio de Janeiro lá todo dia sem trem? É uma loucura. Bom, Quer combater isso? Ferro velho. Na fonte que compra. É lógico que compra. Corta a demanda. Várias vezes que você vê trechos grandes apagados de iluminação pública da cidade, não é lâmpada queimada, é furto de cabo. E ainda tem os tampões também. Roubam tampão, roubam tampa de bueiro, roubam cabo, impressionante. Roubaram o piso daquela passarela que foi até a sua mãe como da governadora RJ. Que fez da RJ do Farol. É só ir no ferro velho. É só ir quem compra. Está tendo uma operação agora do Estado voltada a isso. Tem que apertar claro, é evidente. Uma coisa que vai ajudar muito é a muralha eletrônica que a prefeitura vai instalar, são quase 300 câmeras aí ao longo da cidade, isso vai ajudar muito, que vai identificar na hora, né? Então a gente vai poder agir na hora, porque já foram presas diversas pessoas em flagrante, furtando cabo, furtando tampa de bueiro, mas não adianta você prender quem está furtando, é o que a Luiz falou, se não for no ferro velho... Se não for, não quem mata compra. A fonte. Exatamente. Vai haver sempre demanda. Aqui, deixa eu trazer o seu bom dia, por favor. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, o Rodrigo, todos que nos escutam e assistem pela Folha da Manhã. Prazer mais uma vez voltar aqui. Obrigado. Trazer o bom dia primeiro do Rodrigo, depois do Aloysio, aí na sequência a gente abre essa pauta também. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Hoje, de uniforme, bonito, sua camisa, hein, Fernandinho? Gostou da minha camisa? Gostei. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia especial ao Vladimir, que está aqui com a gente, também o Sérgio Cunha, secretário de comunicação, que está aqui nos bastidores. Um abraço especial a todo mundo
não só aqui de Campos, mas também dos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades aqui da nossa região, onde chega o sinal em 98.3. Você também que está passando aqui pelas nossas rodovias, sintonizou, fica com a gente, nossa manhã sempre de muita informação para você e, claro, também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só participar com a gente aqui desse programa. E por falar em camisa, a do Aloysio também não fica para trás não, e tem uma dica ali, acho que tá no vídeo aí, tá quase, tá pela metade, deixa eu ler aqui pelo menos. Troco gente chata por vinho. Troco até por sangue de boi, aquele. Não precisa ser nem um chileno, um espanhol, nem italiano. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto. Sérgio Cunha, que está aqui nos bastidores. Vladimir, obrigado pela presença. Vamos poder conversar bastante nos 3 próximos blocos. Semana agitada. Muito. Semana agitada. Eu não sei qual semana foi mais agitada, se foi a de político de Campos ou de torcedor do Flamengo. Se for ambos, então, foi uma semana... É o meu caso. E quem faz política também e torce pro Flamengo também está no mesmo barco. Mas eu ia trazer, cara, a camisa da Folha. Acabei de separar e esqueci. Branca também, mas mas a frase valeu o esquecimento. Vamos lá, vamos lá. Muita coisa para conversar, muita coisa para conversar. Começa você. Deixa eu aproveitar. Só dar um bom dia, Beto, aqui, que eu esqueci dele, tá do meu lado aqui, eu esqueci dele. Para dele. alegria minha, é flamenguista também. Me desculpe, bom dia especial. As categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Taxista, motorista de aplicativo, professores e pais de alunos que estão levando os filhos às escolas agora. Bom dia a vocês. Muito bom. Ô Vladimir, e para mim a alegria é flamenguista também. Aí tem um aqui perto para a gente zoar sempre. Bom, vamos lá. Deixa eu ir lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, e já pegar aqui a primeira pergunta para você, para a gente abrir esse programa, que acho que é a primeira pauta também estipulada aqui para direcionar a entrevista. William Passos é que colocou essa pergunta. Eu só dei um joinha aqui e ela me fez a gentileza de sumir. Mas está lá embaixo lá. William Passos tá aqui. Geógrafo, né, estatístico do IBGE, manja muito de números e ele está sempre aqui colaborando com a gente. Ele deixa a pergunta aqui. Bom dia, prefeito. Na sua avaliação, qual a maior diferença do seu governo para o governo Rafael? E qual o maior legado da sua gestão até aqui? Olha, primeiro um abraço para o William, realmente um jovem muito inteligente. Diferença minha para o Rafael, eu acho que é total do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo também. Não adianta dizer que ele não teve receita, né? Como eu ouvi aqui o entrevistado falar semana passada, eu também não tinha receita quando eu assumi. Se você pegar o ano de 2020, que foi o último ano da gestão de Rafael, o que efetivamente foi desembolsado pela prefeitura, realizado, pago, e pegar o ano de 2021, que foi o meu primeiro ano, e também pegar o que foi efetivamente realizado, pago, você vai ver que o valor é o mesmo valor de desembolso, e eu consegui, por exemplo, pagar 15 folhas e meia, e ele não conseguiu pagar 2 folhas e meia. Então, não é questão só de receita, né? É questão de como gastar, de como investir, é questão de saber se articular politicamente no Rio de Janeiro, saber se articular também em Brasília. Eu acho que Rafael se fechou numa bolha, ouvia muito poucas pessoas, né? Perdeu o que ele tinha enquanto vereador, que era o faro de rua, o cheiro de rua. Eu jamais me permito isso, pelo contrário, eu gosto de estar na rua, eu vivo na rua, e é você estando na rua que você conhece de verdade as demandas, conhece realmente o termômetro e cobra de um time de secretários para que eles resolvam o problema, porque não é o prefeito que está no dia a dia, na operação para resolver os problemas, são os secretários, são as equipes que você monta. Então cabe ao prefeito ter o cheiro de rua, o faro de rua, identificar os problemas estando na rua e aí sim fazer reunião com a sua equipe para poder resolver. Eu acho que o governo Rafael, e eu não costumo e não gosto de ficar apontando o dedo o tempo inteiro, quando a gente precisa comparar, obviamente a gente compara, e já que a pergunta veio,
Eu acho que a maior diferença foi a articulação política pessoal que eu tinha, até por ser ex-deputado. Rafael não tinha essa articulação em Brasília. Eu me lembro de poucas vezes encontrar Rafael em Brasília e mesmo assim encontrava com ele andando pelos corredores sem muito acesso a ninguém. Então ele não conseguiu se articular em Brasília, também não conseguiu se articular no governo do Estado. Foi essa minha virtude no início do governo, porque também encontrei uma cidade sem perspectiva, sem dinheiro em caixa, com muitas dívidas a pagar, mas que com trabalho, dedicação e articulação deu certo, né? Então Rafael se trancou numa bolha e não conseguiu furar essa bolha. E acho que ele tomou decisões erradas. Porque quando você tira o dinheiro de circulação, que foi o caso dele, tanto nos programas sociais, quanto nos investimentos da prefeitura e quanto no salário dos funcionários, ele tirou o dinheiro de circulação na cidade de Campos. Quando ele tira o dinheiro de circulação, ele quebra a cidade inteira. Então, o que passou, os números da urna mostram. O Rafael, sentado na cadeira de prefeito, quase perdeu para a Natália, quase que ele chega em 5º lugar. Né? Então, o que passou, a gente tem que olhar para frente e fazer uma cidade melhor. Eram 2 perguntas em uma, eu respondi a primeira. Qual foi a segunda? Desculpa. A outra, o legado. O maior legado que você deixou até aqui. Olha, eu acho que eu deixo um legado de muito trabalho, né? Porque era uma perspectiva difícil demais assumir a cidade de Campos. Eu realmente não tinha perspectiva de como seria de fato. Eu sabia que eu tinha uma prefeitura que arrecadava naquele momento menos do que tinha de despesa, né? Mas eu acho que eu estou deixando um legado de responsabilidade, de trabalho, de cuidado com as pessoas, de muito investimento. E eu costumo dizer nas reuniões internas, né, o que a gente procura deixar para a posteridade é marcar um tempo. De que forma? É que quando as pessoas olharem para trás, vão lembrar que aquele tempo foi um tempo bom, né? Foi um bom tempo. Então, eu, por exemplo, um número que é oficial, né, Luiz? A economia de Campos cresceu no último ano 7,6%. No último ano, enquanto o Brasil cresceu 2%. Campos cresceu 4 vezes mais do que o Brasil cresceu. A economia de Campos cresceu 4 vezes mais do que o Brasil cresceu. Então, a gente hoje pode dizer que a gente vive um bom momento na cidade de Campos. Então, o que eu quero é que quando as pessoas olhem para trás, elas lembrem que nesse tempo em que eu estive prefeito, o tempo foi um bom tempo, foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de investimento, foi um tempo de cuidado com as pessoas, cuidado com o cidadão e de muita responsabilidade com a gestão pública, porque se você olhar o quadro fiscal da Prefeitura de Campos hoje, ele é completamente diferente do quadro fiscal que a gente tinha há bem pouco tempo atrás, e o quadro fiscal acompanhado de benefício para a população, porque não adianta você ter a conta equilibrada e o cidadão na rua sofrendo. Né? Hoje você tem política de proteção social, hoje você tem política de saúde pública, você tem política de educação, de ciência, de tecnologia, de obras de infraestrutura, enfim. Então a Prefeitura conseguiu ao mesmo tempo equilibrar as suas contas, ter equilíbrio fiscal e fazer investimentos importantes para a cidade. Não foi só a economia de Campos que cresceu, né? Como o William, que fez a pergunta e analisou, conhece a metodologia do IBGE, fez doutorado lá, e até antecipou o resultado do censo trouxe, né? O censo de 2022, que foi revelado em 2023. Campos cresceu populacionalmente, demograficamente, 10 vezes mais que o estado do Rio de Janeiro. Sim. Isso é bastante significativo. Sim. Campos é uma das cidades que mais cresceu no estado do Rio. Logicamente, são pessoas que demandam serviços públicos, transporte, saúde, educação para os filhos. O que dificulta ainda mais a gestão pública. Sim. Porque esse crescimento ele se deu muito também em função do Porto do Açu, aqui do lado. Foi um período bem rápido, né? O que demanda ação rápida do poder público. Então, Campos já tem uma dificuldade natural de gestão pela sua extensão territorial. Eu conversando com alguns prefeitos de cidades importantes do Rio de Janeiro, por exemplo, vamos falar de Belford Roxo. Belford Roxo tem 80 quilômetros quadrados, Campos tem 4 mil. Vamos falar de Caxias. Caxias tem 300 quilômetros quadrados, Campos tem 4 mil. Vamos falar de Macaé. Macaé tem 100 quilômetros quadrados, Campos tem 4 mil. Então, assim, já é difícil por si só gerir uma cidade como Campos. Com esse crescimento populacional rápido por conta do Porto do Açu, se torna ainda mais difícil. Então, os desafios realmente são muito grandes. Mas, para completar a pergunta,
Você já falou de legado, o William perguntou do legado, você respondeu o trabalho, a memória que vai ficar, talvez essa coisa, né? Quem vai ter certeza do que nós fomos são os pósteros, né? A gente não vai estar mais aqui, quem foi, o que fez, enfim. Mas, assim, com base em pesquisa, eu vou citar aqui as pesquisas. GPP de março, que eu fiz a íntegra, tive acesso aos dados da Iguape de julho, não a íntegra, e aí eu faço ressalva, eu não vi a pesquisa toda, eu vi alguns recortes, e tive acesso a GPP de julho também, alguns números também, não tive a todo. Uma coisa que eu constatei, com a Iguape que fez foi o Grupo Bacelar, e ao que parece, os números ficaram tão bons para você que eles não quiseram divulgar. É a lógica nesse processo, né? Mas, enfim, uma coisa que aparece nos dois, e é curioso, transporte público é o principal problema. Né? Acho que isso não precisa pesquisa para você. Não, eu nunca escondi isso. Mas tem dados, vamos falar sobre transporte público, Sim. mas tem dados que são, assim, aparentemente contraditórios. A GPP de março e a Iguape de julho colocam a saúde como principal virtude do governo e como segundo principal problema. E ocorre isso também na Iguape. A saúde está como segunda virtude e segundo problema. Como é que você explica isso? O que eu acho, assim, só um dado que eu também vi. Né? A Iguape eu também não tive acesso na íntegra, mas tive acesso a alguns dados também, assim como você. A GPP eu vi inteira, né? E eu estou, acho que na próxima semana, eu encomendei uma também para mim, porque a do GPP não fui eu que encomendei, eu recebi. A do Iguape também não fui eu que encomendei, foi o grupo dos Bacelar, mas eu estou encomendando uma agora para consumo próprio. Quem avalia... GPP. Eu vou contratar duas, porque eu quero testar metodologia, tá? Então uma vai ser o GPP e outra vai ser um outro instituto que eu tô definindo qual será ainda. E vou fazer uma qualitativa também. Eu quero entender melhor alguns assuntos a fundo e acho que a qualitativa... Tem uma quali nesse momento sendo feita pelo grupo dos Bacelar, eu já soube disso. Então, assim, quem avalia o governo positivamente, que hoje, graças a Deus, é a maioria, avalia como uma característica pessoal minha a maior virtude do governo. E a segunda maior virtude do governo, e aí de governo em si, é a saúde, né? Ação de governo. Quem avalia negativamente o governo, que graças a Deus é a minoria, avalia, em primeiro lugar, o transporte como o maior problema e, em segundo, a saúde como o maior problema. Quando a gente vai abrir esses números para tentar entender, a saúde como maior virtude se dá principalmente pela rede de urgência e emergência, que são os hospitais públicos e as UPHs, né? Que é aquele atendimento da hora mais difícil do cidadão, que é a hora da emergência, né? O que ainda temos problemas, e eu nunca fugi desse tema, é em relação a algumas unidades de saúde básica, principalmente as mais afastadas do centro. Porque, por exemplo, o médico não quer ir trabalhar lá, porque é longe, aí às vezes falta o médico. Por isso a importância da retomada do Mais Médicos agora pelo governo federal, inclusive o Campos está habilitando 70 equipes de mais médico. Então, pela cidade ter uma extensão territorial muito grande, as unidades no interior de atenção básica, muitas vezes falta profissional, porque o profissional não quer ir trabalhar lá. Isso é uma briga interna na Secretaria de Saúde terrível, porque compensa para ele, por exemplo, ganhar R$ 3.900, que é o valor que o médico recebe para trabalhar na atenção básica em Campos, trabalhar aqui no centro. Não compensa para ele trabalhar em Santa Maria, por R$ 3.900. Não compensa. Então o médico não vai. Simplesmente não vai. Aí você dá falta para ele, mas ele não vai. Não interessa para o cidadão se a prefeitura deu falta ou não deu falta para o médico. Interessa que o médico não vai. Então, eu procurei detalhar, entender, e por isso eu vou fazer uma qualitativa também, para poder ter mais instrumento de informação para poder atacar os problemas, né? Então, acho que a saúde é um pouco disso, porque os nossos hospitais estão funcionando bem mesmo. E aqui eu falo como uma pessoa que visita os hospitais, eu visito. Às vezes sem avisar, às vezes avisando, mas eu visito Ferreira Machado, eu visito o Hospital Geral de Guarulhos, de dia, de noite,
E quando você percebe dentro da unidade de saúde uma recepção calorosa, tanto do povo quanto do funcionário, você percebe que o ambiente está bom, que está funcionando. E é isso que tem acontecido, pelo menos nas minhas visitas. Então, assim, a rede de urgência e emergência está toda ela em obra. Vamos lá, o Hospital Geral de Guarulhos, a segunda fase, devemos entregar em dezembro. O hospital completo. Dia 15 agora, nós vamos lançar a clínica de hemodiálise, junto com o Dr. Luizinho. A obra já está licitada, a gente vai começar a obra dia 15 agora. O Ferreira Machado está todo em obra. O Sandu, o PU da Saldanha Marinho, entrou em obra. O PU de Guarulhos foi transformado em clínica da criança. A Luísio faz 600 atendimentos de criança por semana. É mais do que a Unimed faz. A clínica da criança. Começamos a obra na UPH de Santo Eduardo, que é o antigo, chamam de Hospital de Santo Eduardo, mas não é hospital, é uma UPH. Licitamos agora a obra da UPH de Travessão. Está licitando agora a obra da UPH de Ururaí. Então, assim, toda a nossa rede de urgência e emergência está passando por reformas estruturantes e paga um salário melhor na emergência do que na unidade básica de saúde. Então, você tem médico, você tem atendimento. Doutor Arthur, que é quem é presidente da Fundação Municipal de Saúde, é um cara extraordinário, né? E ele é muito comprometido, ele fica nas unidades, ele roda as unidades, ele vê o problema na ponta, ele é médico da prefeitura de carreira, tem o respeito dos colegas dele. Então, assim, nossa rede de urgência e emergência está funcionando, então por isso que a saúde ela é bem avaliada pela população de uma maneira geral e também pelos nossos mutirões da saúde. Nós fizemos, Aloysio, mais de 100 mil procedimentos em todos os nossos mutirões, entre exames, cirurgias, consultas. Tem problema na saúde? Claro que tem. Mas eu sei que não tem problema. Né? Até porque lidar com vidas é uma coisa difícil. Tudo que envolve saúde, para a pessoa, é uma emergência. Muitas vezes, para o médico, não é. O médico que é médico, às vezes ele vê uma cirurgia que não tem emergência, mas para a pessoa é uma emergência. Se for para um filho da pessoa, então é mais emergência ainda. Mas às vezes o médico acha que não é. Isso é uma decisão médica. Mas muitas pessoas não compreendem assim. Aí a culpa é de quem às vezes? A culpa às vezes é do prefeito, é da prefeitura, é da Secretaria de Saúde. Vamos para o caso, por exemplo, de cirurgia eletiva. O nome já diz, ela é eletiva. Ela não é emergencial, né? Mas para o cidadão, está doendo nele a vesícula, é urgente. Às vezes para o médico não é. Então às vezes ele entra numa fila. E por isso os mutirões, para poder diminuir a fila. Inclusive, estamos agora na 6ª etapa do nosso mutirão, que tem sido um sucesso. Então, por isso, a saúde, no meu entender, né, depois da figura pessoal do prefeito, é a maior virtude da gestão, mas também tem essa questão da atenção básica, que muitas vezes é de difícil resolutividade por conta da distância do centro da cidade. E naquela parcela que não aprova o governo, a saúde também é o segundo maior problema. Essa questão do mutirão de saúde, mais do que... Aqui todo mundo é leigo em medicina, né? Mais do que a nossa opinião, acho que vale a do profissional de saúde. A gente entrevistou aqui o Gustavo Araújo, urologista, tem alguma experiência com... Ele atende SUS via Unacom, ele trabalha no BEDA, trabalhou no Ferreira Machado no início de carreira como cirurgião, todo urologista é cirurgião, e trabalhou um pouco também em emergência, urgência, tem um pouco de experiência. E ele afirmou que, na visão dele, como profissional de saúde, os mutirões são as principais virtudes do governo para ter desafogado o setor. Sim. Então, foi que teve na quarta-feira. Foram 100 mil procedimentos, Luiz. Já tinha um problema, né, de fila por questões de gestão e a fila se agravou pela pandemia. Então, assim, a gente está na 6ª etapa do mutirão e não vamos parar, não. Ele também falou isso. Porque... Até que parou o tratamento de câncer por causa da pandemia. Exatamente. E nós não vamos parar com os mutirões. Por quê? Nós temos aqui em Campos a tal contratualização com a rede filantrópica. Eu só posso completar a pergunta? Claro. Mas vamos pular, vamos falar de... acaba de falar sobre saúde pública, mas vamos falar sobre transporte. Vamos lá. Só para acabar, então. Nós temos a contratualização, né? Dentro da contratualização, você tem X procedimentos contratados. Tem mês que aquele número de procedimentos não dá. Pela quantidade de pedido, pela quantidade de demanda. Você tem, obviamente, um estudo de demanda, você faz a contratualização, mas tem mês que não dá. Então, quando não dá, você vai acumulando na fila. Então, a fila sempre vai existir.
porque a prefeitura também ela tem um limite de conseguir pagar, né? Por isso existe a contratualização, é firmado um contrato entre a prefeitura e as instituições conveniadas para fazer exame, para fazer cirurgia, para fazer vários procedimentos. Acabou que naquele mês, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? A ressonância, número de ressonância contratada pela prefeitura são 300 ressonâncias. Estou chutando aqui, tá, gente? Não é esse número. Naquele mês foram pedidas 350. Então 50 já foi para a fila. Então, infelizmente, essa fila ela acaba acontecendo um pouquinho dela, não todo mês, porque geralmente o número dá, mas ela ao longo do ano ela se forma uma fila. Então a gente com sabedoria, com habilidade, consegue recursos extra-orçamentários, muitas vezes de emendas parlamentares, junta um bolo de recursos, chega no momento apropriado, a gente faz um mutirão para zerar a fila. Foi assim que nós conseguimos. A maioria dos mutirões feitos na cidade de Campos foram emendas parlamentares da deputada Clarissa Garotinho. Eu pedi a ela, Clarissa, me dá emenda para eu fazer mutirão de saúde. É o que eu preciso hoje. Então ela mandava as emendas para cá, e aqui eu deixo um agradecimento público a ela por isso. Nós conseguimos fazer 5 etapas, agora nós estamos na 6ª, ela já não é mais deputada. Então, as 5 primeiras etapas de mutirão foram com emendas da Clarissa. Então nós conseguimos zerar filas de anos, tinha fila que tinha 2.000 pessoas em fila para um exame em Campos. Então a gente conseguiu zerar a fila, mas assim, repetindo, elas sempre vão se formando porque a contratualização às vezes não é possível atender e a gente está fazendo sempre os mutirões para estar sempre zerando a fila. Deixa eu virar para transporte público. Só uma de saúde antes, porque tipo assim, a gente está falando dos avanços, mas tem reclamações também. Eu que estou no dia a dia da Câmara, tem muita reclamação em relação à questão de falta de ambulância e o BS que ainda não foi reaberta desde a pandemia. Essas hoje são as reclamações que mais chegam até lá. O que você poderia falar sobre isso? Para dizer que a gente não fala dos avanços, mas bem simples. Mas deixa eu comentar também, queria fazer uma sobre saúde. Que eu soube que a relação com os hospitais contratualizados já teve melhor, não está mais tão boa assim. Eu explico, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, sobre a pergunta do Rodrigo aqui. Só para lembrar, nós encontramos a saúde com 50 unidades fechadas durante a pandemia. 50. Nós já abrimos 30. Se você for pegar os meses de governo que eu tenho, eu abri praticamente uma por mês. E não é simplesmente abrir, é reformar, equipar, montar equipe, que é o mais difícil. Então nós já abrimos a média de uma por mês. Algumas unidades estão muito deterioradas. Por exemplo, nós vamos abrir agora, já está quase pronta, a unidade de Mata da Cruz, que é lá na divisa com Italva, lá em cima. Italva, não é nem Cardoso, é Italva. Mata da Cruz fica a 80 quilômetros do centro de Campos e a 20 quilômetros do centro de Italva. É mais perto de Italva do que de Campos. A população que usa a UBS muitas vezes é mais gente de Italva do que de Campos. Nós vamos abrir agora. Então, assim, tudo está sendo feito um estudo de demanda, está sendo feito estudo de população. Não adianta sair abrindo UBS por abrir. Tem regiões que não precisa de mais de uma UBS naquela região e tem gente que quer que abra porque acha que tem que ter UBS na porta de todo mundo. Não é assim que funciona. Você tem que ver onde tem buraco de assistência. Então, na nossa previsão, esse ano ainda, faltam abrir 6 ou 7 unidades esse ano, que é o que nós vamos conseguir abrir, como eu disse, reformando, equipando e contratando equipe, que é o mais difícil de montar a equipe. Então, ainda vamos abrir mais 6 ou 7 esse ano. E ambulância é a mesma coisa. Você não tem ambulância para toda a unidade. Você tem, às vezes, uma ambulância que atende a região. Ela fica baseada em uma UBS, que tem um raio de distância de outras UBS, precisou, vai ligar e vai chamar. Desculpa o termo, mas ambulância não é táxi. Tem gente que quer ambulância no posto para fazer serviço que ela não tem que fazer. A ambulância é para socorro. Ela é para emergência. Então, nem toda UBS realmente tem ambulância, mas você tem próximo dela uma unidade que tem ambulância, que precisou, você vai chamar. Inclusive, tem uma discussão antiga na Câmara, levantada até pelo doutor Ábido, que Campos deveria ter uma central de ambulância. Que realmente, não tem como você ter ambulância em todo lugar. E agora que o SAMU também tem a proposta das ambulâncias. Exatamente. Então, ao dia que nós vamos chegar, o SAMU está acabando a fase de implantação, porque não depende só de Campos, ele é uma coisa regional. Apesar da base ficar em Campos, ela é regional. Inclusive, o Luiz noticiou do SAMU essa semana, né? O consórcio... Mas ali é para... não, mas o que acontece? Hoje nós temos o 192 da Prefeitura de Campos, que vai ser substituído pelo SAMU.
Inclusive é o doutor Arthur também que está... Doutor Arthur está à frente... Você está indo à frente, não falou dos contratualizados ainda. Não, eu vou falar. Então, assim, só para falar. E aí vai liberar para a prefeitura 8 ambulâncias que fazem um 92. Porque hoje a prefeitura faz um 92 e paga por essas ambulâncias do 192. Quando o SAMU entrar, essas 8 ambulâncias do 192 vão voltar para a prefeitura para realocar em outras unidades. Mas já aproveitar aqui a audiência do programa, eu não vou poder, mas minha esposa vai no meu lugar. Segunda-feira, ela está indo entregar uma ambulância 0 km em Dores de Macabu. E na quarta-feira, minha esposa está indo entregar uma ambulância 0 km em Santa Maria. Então já aproveitar aqui quem está nos ouvindo, de Dores de Macabu de Santa Maria, para avisar que minha esposa estará aí semana que vem. Já que eu não vou estar, não vou poder comer na casa das pessoas, mas faz uma galinha caipira para minha esposa, que ela também gosta. Os hospitais filantrópicos, vamos lá. O que aconteceu, Luiz? Parece ser tempo de rádio AM. Quando... O pai dele fazia programa na Continental. Tem que correr porque tem muito assunto. Vamos correr. Quando nós assumimos, Rafael não pagava contratualização há, 17, 18 meses. Ele rompeu com os hospitais. Eu chamei todo mundo. Falei, olha, para ser justo, coerente, para eu conseguir pagar, eu vou estabelecer um teto. E naquele momento eu estabeleci um teto de 4,5 milhões para os hospitais filantrópicos. E venho pagando em dia os 4,5 milhões, que depois eu cheguei a aumentar um pouquinho para 4,8 milhões. O teto da municipal, então, passou a ser 4,8 milhões de repasse. Quando acaba a pandemia, e tinha muito dinheiro naquela época pela pandemia para as UTIs, quando encerra-se o período pandêmico, que o governo corta o recurso que estava disponível por conta da pandemia, foi uma discussão interna nossa seguinte, olha, vamos fechar os leitos abertos para a pandemia. Mas se entendeu os hospitais e a equipe de saúde que não era bom que se fechasse os leitos abertos para o período pandêmico, porque a cidade e a região precisavam daqueles leitos. E resolveu se manter aberto. Conseguimos, naquela época, que o Estado bancasse essa diferença entre os 4.800 mais os leitos que ficaram abertos pela pandemia. A prefeitura continuou bancando os 4.800, só que isso estava dando 6,5, 7, e o Estado estava bancando a diferença. Quando chega agora, este ano, de 23, o Estado até o dia de hoje, não repassou o que está pactuado em portaria. Então, de janeiro a abril, que o Estado deveria ter pago, pactuado por portaria, o Estado não pagou, até agora. E aí é um problema, vamos dizer assim, de fluxo de caixa do Estado, que pelas notícias todo mundo sabe que não está mais nadando em dinheiro como estava com o dinheiro da SEDAI há pouco tempo atrás. E aí ficou esse gap entre o que a prefeitura paga todo mês em dia e a complementação que o Estado vinha dado por esses leitos de UTI que não foram fechados pós-período pandêmico. Já estive com o doutor Luizinho, ele pediu que encaminhasse para ele um documento que eu já encaminhei, ele me garantiu que paga, né, esse período de janeiro a abril, e agora nós internamente, com o nosso setor de regulação e com os hospitais, estamos construindo uma nova realidade, porque não adianta também ficar criando dívida para frente, não é isso que eu quero, não é isso que nós vamos fazer, hipótese alguma, mas nós estamos criando outras saídas para que não aconteça o que já aconteceu dos hospitais ficarem sem receber. Mas esse período que está ainda em aberto, e aí qual é a verdade? Como não foi fechado os leitos, passa a ser uma dívida que o município tem com os hospitais. Mas que existe um dinheiro a entrar do Estado que vai cobrir essa dívida pelo menos de janeiro a abril. E aí nós estamos em negociação com os hospitais para saber como é que nós vamos fazer daqui para frente. Então, não tem motivo para briga, não tem motivo para parar o atendimento à população. Tem que ajustar o fluxo financeiro, porque o apoio estadual que vinha tendo regularmente deixou de ter aí por questões de fluxo do governo do Estado. Vladimir, você falou agora há pouco, aí a gente aproveita para mudar para o transporte, da questão, né, que ambulância não é táxi, né, como muitas pessoas fazem. Mas a gente sabe que não só no interior, mas que existe muita dificuldade na relação do transporte. Sim. Então, às vezes, para uma pessoa também buscar uma consulta numa localidade vizinha, ela sequer tem transporte para isso, tem que ficar dependendo, às vezes, de um vizinho, alguma coisa. Então, aí a gente aproveita para entrar na questão do transporte. Como é que está isso hoje? De que forma você pretende avançar nessa questão do transporte? Transporte e eu nunca neguei,
o maior problema de gestão do município, o maior problema público do município, e aqui, repito, o campus tem 4.000 km², não tem parâmetro no estado do Rio para a realidade do transporte, como é em Campos. Campos aí está entre os maiores municípios do Brasil, então não dá para comparar, por exemplo, São João da Barra com Campos. Não dá para comparar Macaé com Campos. Não dá para comparar. Campos é uma cidade de extensão territorial diferenciada, né? E já foi maior, porque Italva e Cardoso Moreira um dia pertenceram a Campos. Então, qual é o nosso projeto? O importante é mostrar que temos um projeto e que esse projeto está em andamento, só que ele é de médio e longo prazo. Você não consegue mudar a chave, virar a chave de uma hora para outra. E aí a gente tem que lembrar o histórico. Encontramos estações, na verdade terminais, muito mal programados e projetados pelo governo de Rafael, junto com, na época, o secretário dele, o Quintanilha, onde não era terminal aquilo, não era uma estação, eram tendas com tablado e banheiro químico, mal localizadas, muito mal localizadas, e aquilo era terrível, porque além de ter o tempo de demora entre a baldeação da van para o ônibus, você tinha a condição em si do terminal que eu chamava até de terminal da humilhação, né? Era o que eu chamava. Só que se você for analisar o transporte em qualquer cidade média, né, todas elas têm estações. Aqui em Macaé, que é metade da população de Campos, tem estação. Há muitos anos, inclusive. Há muitos anos, inclusive. Só que pelo menos são estações decentes, as pessoas têm ali o seu tempo de espera que tiver que ter, mas dentro de um lugar decente, com lanchonete, com banheiro, com cobertura, com lugar para sentar, enfim. Então, isso é uma realidade do transporte público, né? Só que eu encontrei, assim que eu assumo, veio uma decisão judicial e dizendo que eu tinha que tirar as vans de circulação e devolver para os ônibus toda a área de concessão prevista no edital de concessão em 2013. As vans foram para a porta da prefeitura, fizeram manifestação e eu não tinha o que fazer, porque era uma decisão judicial, né? Enfim, foi um momento difícil ali, eu consegui construir com as concessionárias de ônibus um entendimento mínimo para que as vans pudessem voltar a trabalhar, porque são chefes de família, são trabalhadores. E aí eles me pediram, tanto van quanto ônibus, foi um pedido deles, eu tenho isso por escrito, a volta dos terminais e das estações. Eu falei, olha, eu não vou voltar de qualquer maneira. Vocês me pediram na eleição para eu bater nisso, porque isso era ruim para vocês. Agora vocês estão pedindo para poder voltar? Mas era o entendimento possível entre empresas de ônibus e concessionários de van para que ambos pudessem operar. Fomos em juízo, fizemos um acordo, conseguimos ali, com muita resistência e muita briga, determinar os locais das estações, que agora estão já em construção. A de Donana já está quase pronta, a do Canaã também já está em fase avançada, a de Ururaí está um pouco mais atrasada, porque mudou o local a pedido da comunidade, né? Então a gente tem um projeto que vai ter estação, nós estamos investindo 20 milhões de reais em 3 estações. Quem aqui conhece as estações, se nunca foi visitar, sugiro que vocês possam ir. São obras para 20 anos, para 30 anos. São estações grandes, modernas, bonitas, né? Então, está em andamento. O que vai ter que acontecer quando a estação estiver pronta? Não tem jeito. A prefeitura está licitando um sistema de bilhetagem unificada para a troca da frota dos ônibus e das vans. Van vai ter que virar micro-ônibus, financiada pela própria bilhetagem. Vai ter uma linha de financiamento. Quando a prefeitura tiver que repassar o subsídio, por exemplo, para a van, eu vou descontar do subsídio dela o financiamento para um carro novo. Então ela vai ter que trocar a van por micro-ônibus para ser mais confortável para o cidadão, né? Assim também como a empresa de ônibus vai ter que trocar a sua frota. Isso está acordado entre as partes. Inclusive hoje, saindo daqui, eu tenho uma reunião com os permissionários de van. Está marcado para hoje a reunião com eles. Um dos assuntos é esse, porque a estação de Donana ela fica pronta esse ano. Então já é o primeiro modelo que nós temos que dizer, mostrar que vai funcionar até para servir de modelo para as outras, né? Então é um problema, sim, eu nunca neguei isso,
Mas quando a gente vai também, Luiz, abrir a pesquisa, e aí eu peço aqui que as pessoas compreendam que onde diz que o problema é transporte, a maioria dos problemas está relacionado nas áreas de atuação de van. E eles são meus amigos, e eu digo isso para eles abertamente. Falei, olha, eu fui o prefeito que defendeu vocês, eu fui o prefeito que comprei a briga de vocês, eu fui o prefeito que fui a juízo fazer um acordo para vocês não pararem de trabalhar, para vocês terem o sustento de vocês, mas agora, vocês precisam ajudar o governo a dar um transporte melhor para o cidadão. A partir do momento que tiverem as estações, eles vão ter que se transformar em cooperativas, porque não dá para a prefeitura lidar com permissionário por permissionário. São quase 300 permissionários de van. Não dá para você lidar individualmente com cada um. Então eles vão ter que se transformar em cooperativas e vão ter que trocar a van por micro-ônibus para atender melhor o cidadão. Isso é uma realidade dada. Né? E assim, estou te falando porque eu abri a pesquisa. Quando você vai ver aonde é a reclamação do transporte, a maioria é na área de atuação por van. E aí... Você fala de PP de março, né? Sim. Isso eu vi também. É na área de atuação de van, né? E aí é que fica... Não estou criticando a van. Desculpa, não seria porque não tem ônibus, só tem van aí, o cara vai reclamar aí da van? Não tem nem como reclamar do porque não tem ônibus. Exatamente. Ele reclama do transporte público e da falta de ônibus. Mas, na verdade, quando você vai abrir onde é essa reclamação de falta de ônibus, é no local onde é operado por van. Mas isso que o Cláudio está falando, mas por não ter ônibus... Exatamente. Mas a van cabe, vamos falar aqui, 16 pessoas. Você imagina uma van que vem de Morro do Coco, com 30 pessoas dentro da van? Não, ela não vem de Morro do Coco, ela vem de Santa Maria. Ela vem de Santa Maria, ela vem de Santo Eduardo, Santa Maria, Morro do Coco, Conselheiro Josino... Ela vem com uma capacidade muito maior do que a lotação dela, desconfortável, que as pessoas muitas vezes têm que vir em pé, né? Então, assim, é uma realidade. E aí, quando você tem que lidar com permissionário por permissionário, você não consegue fazer esse controle. Você tem que ter, assim como você lida com as empresas de ônibus. Você não lida com ônibus por ônibus, você lida com a empresa. E pune, se for o caso, a empresa. Então, nós temos um projeto em curso, né? Temos a construção das estações e temos a nova modelagem, que vai ter que ser através de cooperativa, todos transformados em micro-ônibus, com linha de financiamento pela prefeitura descontada no subsídio que é dado. Porque hoje a prefeitura já investe 3 milhões por mês em subsídio de óleo diesel. Por isso a passagem não é mais cara em Campos. Porque se fosse pela tarifa técnica, a passagem em Campos era para ser R$6. Hoje é R$3,50, porque a prefeitura investe 3 milhões e meio de subsídio. Porque realmente é impossível uma passagem... Pega aqui do lado, Macaé, a passagem é R$5. Uma cidade com 100 quilômetros de extensão. O Campos tem 4.000 quilômetros quadrados de extensão. Então, a prefeitura investe. Então, o nosso projeto de médio prazo para o transporte está em andamento, está em execução. E a gente deve ter aí, com a primeira estação pronta, que é a de Donana, uma amostra do novo modelo para a população qual é, para depois, quando as outras duas estações estiverem prontas, a gente ter o modelo funcionando a pleno vapor. E ainda temos a intenção de ônibus elétrico. Eu já tive a primeira reunião com a diretora e dona da Eletra, que é a empresa brasileira fabricante de ônibus elétrico. Ela veio a Campos e ela está voltando a Campos agora no dia 16, a Milena Romano. Vai comigo ao Porto do Açu, porque além dela estar interessada em vender ônibus para Campos, ou alugar ônibus para Campos elétrico, que tem duas modelagens diferentes, ela agora está interessada, a meu pedido, instalar uma fábrica de ônibus elétricos aqui na nossa região, porque ela quer começar a exportar ônibus. E ela estava com uma ideia de talvez ir para o Nordeste, para montar uma fábrica nova no Nordeste. Eles têm uma fábrica em São Paulo, mas ela teve aqui, o secretário estadual Vinícius Fará veio também na reunião, mostramos as potencialidades, o pessoal do Porto do Açu participou da reunião, mostrou para ela a potencialidade do Porto que ela não conhecia, e ela está voltando agora na semana que vem, no dia 16, a Campos, para junto comigo fazer uma visita ao Porto para entender melhor como funciona e talvez montar também uma fábrica de carros elétricos aqui na nossa região. Gente, ninguém tem dúvida que transporte público é o principal problema de Campos. Era saúde e isso mudou que bom. No seu governo. Sempre foi saúde em todos os governos, agora não é mais a saúde. Mas também o transporte público não ele é ruim há muito tempo, né? Implodiu a passagem real. Quando teve aquela queda abrupta dos royalties, implodiu a passagem real da sua mãe, houve aquela convulsão.
O saudoso promotor Marcelo Lessa tomou a frente, daquele jeito dele sempre rompante, né, e tal. Mas, enfim, gerou muita polêmica, prisão de empresários, enfim. E de lá para cá a coisa desandou. Passou pelo governo Rafael, começa no governo de sua mãe, passa pelo governo Rafael e chegou até agora sem solução. Mas ele precisa também virar o bloco, senão... Vamos lá. Muita coisa. Não. Para terminar sobre o governo, eu vou fazer a pergunta do Edmundo Siqueira. Sim. Terminar com cultura. Edmundo Siqueira, blogueiro, jornalista. Gente boa, gosto dele. Blogueiro do Folha 1. Muito estudioso e muito responsável enquanto jornalista. Pergunta a você aqui. Vladimir, segundo informações que eu obtive, a Alerj pretende solicitar a devolução de parte dos 20 milhões que estão na UENF para restaurar o solar do colégio. Essa é uma novela pior que o transporte público, talvez. A ideia teria partido de Rodrigo Bacelar, e um dos usos possíveis seria para a construção de uma nova sede do Legislativo Municipal. Existe essa possibilidade, agora que já há recurso sendo aplicado no arquivo? E 2, quais são as perspectivas do Novo Mercado, do Aerizes e do Olavo Cardoso? Faltaria ao seu governo uma política na área cultural mais efetiva, considerando o potencial de Campos? Bom, me causa surpresa essa informação de usar o dinheiro para a construção do Legislativo Municipal. Eu lembro que eu estive com o Rodrigo já há bastante tempo, reclamando com ele do não uso do dinheiro por parte da UENF, perguntando a ele qual a possibilidade, porque eu soube que havia mudado a legislação, que poderia ser repassado ao município o recurso, ou ao consórcio, o SIDENF, foi o que me foi passado por algumas pessoas da Alerj, se Rodrigo poderia resgatar esse dinheiro da UENF e transferir ou para o município para dar mais celeridade ou para o SIDENF. Sobre construção do Legislativo Municipal, realmente eu não faço a menor ideia e acho que não é bom. Você tirar o dinheiro que é para um patrimônio cultural, histórico, para construir uma nova sede do Legislativo. Eu não tenho essa informação, né, e acho que não seria bom. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas como ele é um jornalista muito bem relacionado, deve ter chegado para ele de alguma fonte, mas eu não tenho essa informação e não concordo se for o caso. Sim, né? Em princípio, se construir um prédio novo quando está caindo no século XVII, é melhor. Eu não tenho. Reformar do século XVII para depois construir um novo. Eu não tenho essa. Eu não tenho essa informação. Mas agora, finalmente, né, parece que as coisas começaram a andar. A Rafaela me mandou uma mensagem ontem, Dr. Boechat também, que é o responsável da prefeitura nessa interlocução com a UENF, que agora, depois de muita luta, contratou-se uma empresa para fazer o projeto. Mas, pelo menos alguma coisa aconteceu. O Edmundo noticiou isso. Inclusive. Bem tarde, mas aconteceu. Né? Cobrou muito e noticiou quando saiu. Eu também cobrei muito, Luiz. Desculpa que eu não quero fazer crítica pessoal ao reitor da UENF, mas eu falo enquanto ser político que sou, né? Poxa, eu consegui esse dinheiro há 2 anos. Eu sei, fui o primeiro. Eu lembro. Então, assim, era... Mas segundo o reitor, o problema estava agarrado numa licitação lá da não tinha nada disso, não tinha nada disso. Só foram feitas várias reuniões com o reitor e chegou um momento de eu não querer nem participar mais de reunião com ele. Não estou falando mal dele, não, mas é o jeito de lidar, né, com recursos. Aí eu deixei a Rafaela e o Boechat cuidando, a auxiliadora também teve com ele. Edmundo teve em 2 reuniões, uma aqui, outra na Alerj, junto com o reitor. Edmundo pode falar melhor do que eu disso. A prefeitura, pelo contrário, a prefeitura facilitou o que pôde. Eu acho que faltou coragem, né? Porque a gente que é homem público precisa ter coragem de passar por cima de algumas barreiras. Por exemplo, vou dar aqui, eu já dei o exemplo do HGG, que eu peitei na época com 5 meses de governo e fiz um emergencial pro HGG, porque era uma situação emergencial, chovia dentro, ponto. Tinha que fazer. Peguei laudo da Defesa Civil, laudo da Vigilância Sanitária, laudo do CREMERGE, laudo de todo mundo, juntei as fotos dentro do processo, é emergencial, parecer da Procuradoria, licitação emergencial com 5 meses de governo, todo mundo dizendo que eu era louco. Tá lá o hospital de pé. Fiz agora, de novo, a clínica de hemodiálise emergencial, porque é emergencial, tem 250 pacientes em fila. Não é emergência, vai deixar os pacientes morrer?
morando dentro de hospital. Então acho que faltou pulso e coragem do reitor ali em dizer, olha, isso aqui é uma emergência, tá chovendo dentro do arquivo, tá arriscado pegar fogo no arquivo, toda vez que chove a gente perde documento histórico, se perde a história da nossa cidade, da nossa região. Acho que faltou ali, talvez não dele, mas talvez do corpo técnico e jurídico dele, uma canetada, olha, isso aqui é urgente, isso aqui é emergente, tem que fazer. Mas enfim, tá andando a passos de tartaruga, mas teve algum passo, a tartaruga finalmente deu algum passo. Tá viva a tartaruga. Pelo menos a tartaruga mostrou que tá viva. Para que a gente possa fazer. E aí, já falando na sequência, né? Eu corri atrás de outros recursos, através de outras fontes, para conseguir, por exemplo, restaurar o Olavo. Toda vez que eu vou correr atrás de recursos, pô, você não conseguiu fazer o arquivo público, nem você quer dinheiro para fazer o Olavo? A verdade é essa, Aloysio. As pessoas querem ver resultado. Se eu conseguir 20 milhões para restauração de um prédio público histórico, quando eu vou atrás de outro recurso, o cara bate com a porta na minha cara, você não conseguiu nem fazer um. Aí eu tenho que explicar que não sou eu, que não é a prefeitura, que é o ENF, que o dinheiro foi para o ENF, que a prefeitura não tem nada com isso. Mas é a realidade. E aí aproveitar para deixar aqui, né, não é uma informação consolidada, mas é um início de conversa. Tive uma conversa boa com o presidente do Legislativo, Marquinho Bacelar, na semana passada, para que a Câmara de Vereadores possa, junto da Prefeitura, restaurar o Olavo. E que a Escola Legislativa da Câmara passe a funcionar dentro do Olavo, talvez num prédio anexo, naquela área que tem nos fundos ali que não é utilizada. O Marquinhos me pediu o projeto, eu estou acabando de atualizar o orçamento do projeto, porque a gente já tinha um projeto, mas como ele é antigo, o orçamento está um pouco defasado, a gente está atualizando o orçamento. Eu vou mandar para o Marquinhos, para que talvez ele possa, junto com os colegas na Câmara, né, ser uma parceria bacana entre a Prefeitura e o Legislativo, a restauração de um prédio histórico e antigo de Campos, e que a Escola Legislativa da Câmara funcione lá dentro. Então faz sentido talvez o que... Do Museu Olavo. Então mais uma coisa vai depender de pacificação, mas isso é o próximo bloco. Não é isso. Talvez faça sentido que ele não está falando sobre a nova sede legislativa. Não, mas não, a escola do legislativo, mas não é nova sede. Não, mas também não tem nada a ver com os 20 milhões da UEF. Não, são informações que são também... Mas ele tem uma sede, vai ser construído um prédio também dentro ali, ou não? Teria que ser... Não, seria um anexo ao... Não. Mas eu acho que não tem nada a ver não, porque assim... Não tem nada a ver com o ENF. Tem a ver com o recurso de duodécimo da Prefeitura para a Câmara. Porque todo ano, é normal, sobra recurso na Câmara e ele devolve ao município. Todo ano acontece isso, todo ano. Tem que ser o verbo da UENF. Exato. No caso da LERJ, sobrou dinheiro na LERJ, a LERJ devolveu, em vez de devolver para o Estado, botou na UENF. Então, como sobra dinheiro de duodécimo da Câmara também, que ela tem que devolver para o município, eu estou fazendo um entendimento com o presidente Marquinhos para que a gente possa, juntos, restaurar o Olavo. Acho que é uma parceria bacana. Sim. Acho que é uma agenda boa para a cultura, para a história. Vou terminar rapidinho. Arias e Novo Mercado. Mercado, projeto da feira. E é importante que a gente consiga separar, porque uma coisa é o prédio histórico do mercado, outra coisa é a feira. Tá pronto e eu vou licitar. Ponto. E vai ser onde? Vai ser na Praça da República, atrás da rodoviária. Projeto lindo, eu tenho aqui no meu celular, Luiz, acabando o programa, eu vou te mostrar. Lindo, lindo, lindo. Moderno, lindo o projeto. Eu vou licitar. Peixaria, tudo, vai tudo. Tudo. Peixaria, açougue, feira. Sexta com muito sucesso. Eu sou freguês, inclusive. Tá pronto e eu vou licitar. Isso é uma decisão de governo, vou apresentar o projeto. E a diferença será que a população vai ver sendo construído. Ninguém vai sair da onde está hoje. Vai ver sendo construído, vai ver que é uma coisa moderna, bonita, arejada, com ar-condicionado. É lindo. O projeto é lindo, não é barato, mas eu vou fazer. Talvez aí responda um pouco da pergunta do William. Qual é o legado? Esse vai ser um legado importante. E agora eu estou começando a fazer um projeto, um orçamento, porque é muito caro, da restauração do prédio do mercado, que aí é outra coisa. Mas a gente tem que conseguir separar, porque senão não dá para fazer tudo, porque é muito caro mesmo. E o projeto para onde é a feira hoje vai ser o quê? Estacionamento? Não. Para onde é a feira vai virar um grande boulevard. O estacionamento vai ser onde era o antigo camelódromo. Que eu vou desmontar aquela estrutura e vai virar um grande estacionamento central ali. Então, esse é o projeto Airiz, última. O Airiz, nós assinamos o protocolo de intenção com a Ferroporte. A Ferroporte vai disponibilizar recursos ao longo dos anos, porque não dá para fazer também de uma vez só, porque o preço é caro. Mas ela vai disponibilizar recursos ao longo dos anos para a restauração. Está bem resolvido, bem adiantado. A
já passou no conselho da Ferroporte, mas aí quem vai fazer a obra em si é a própria Ferroporte com os parceiros dela, não é licitação pela prefeitura, não é nada, então é um dinheiro que a própria Ferroporte vai fazer. Graças a Deus conseguimos encontrar uma boa solução para o solar dos Aris. Bom, são 8h08. Desculpa, já avançou bastante, mas a gente tem que fazer o intervalo agora, Vladimir. Vou te pedir licença, agradecer o pessoal que está com um engajamento muito bacana aqui, tanto no Face quanto no YouTube também. Tem pergunta não, gente? Adoro responder pergunta. Mas acho que você combinou, acho que ele combinou com os russos, que só tem gente falando bem de você. Pelo amor de Deus. Foi você, Cunha? Não, tô brincando. A página é aberta. Aí sem claque não existe, mas não tem. Todas as pesquisas apontam que limita muito bem. Não, e claro, sempre tem até pergunta que mas já foi feita, ou se não foi feita pela gente, a gente vai adiantar. Da pecuária, foi aplaudido igual artista, pô. Só não deixaram ele cantar dessa vez. Não, eu não quis, tá maluco? Cantar com o Belo? O tom dele é muito alto. Mas pediram pra cantar. Pediram. Belo me chamou no palco, porque eu conheço o Belo há 20 anos, né? Eu conheço ele pessoalmente. Ele me chamou no palco, aí falou, me parabenizou pelo governo e tal, e aí depois eu saí, normal. O público começou a pedir para cantar, ele não entendeu, não, mas cantar como assim? O prefeito canta? Ele não sabia, porque ele não conhecia. Eu falei, não vai correr, eu não vou cantar, não. Dá para mim, não. Bom, você saiu bem. Vamos lá, então. São 8h10. Bora aqui para um café e a gente volta na sequência para continuar aqui a nossa conversa com o prefeito Vladimir. Você continue conectado aí. Rapidamente para o intervalo a gente volta. Faltou até, a gente fala muita coisa, a gente fica com a sensação de quer mais, né? Falar mais, mas a gente volta a seguir. Plano de saúde para os servidores, que foi também interrompido, essa coisa toda. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.